Graça e paz, meus queridos. Hoje, segundo domingo do mês de junho, comemora-se o Dia do Pastor Batista. Como é interessante verificar as expectativas e até mesmo os diversos entendimentos que as pessoas têm com relação ao papel do pastor. Muitas são as histórias que relatam o relacionamento dos membros da igreja com os seus pastores. Mas antes de tudo, é muito bom nós entendermos que existem múltiplas expectativas com relação ao papel do pastor, porém nem todas estas expectativas são supridas por ele. Muitas são as histórias e piadas que falam sobre este relacionamento membro de igreja e pastor. Existem histórias muito engraçadas, porém, infelizmente, existem também algumas histórias nem tanto engraçadas assim, às vezes até mesmo trágicas. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para você antes de nós iniciarmos esta meditação: será que as tuas expectativas com relação ao papel do pastor da sua igreja são expectativas bíblicas? São expectativas baseadas nas Escrituras? Aí vão algumas. Será que o seu pastor, ele tem a obrigação de dar carona a todos os membros da igreja para mostrar que ele tem um coração servo? Eu já presenciei pessoas reclamando do seu pastor por, naquele domingo, ele não poder dar carona àquela pessoa. Será que o pastor precisa conhecer todas as nuances da vida? Será que ele precisa saber todas as respostas sobre todas as perguntas vitais, desde relacionamento conjugal, passando pela criação de filhos, economia doméstica, como cuidar do animal de estimação e até mesmo artesanato? Eu creio que o pastor é um homem limitado e isso não é defeito. Será que o pastor da igreja tem a obrigação de buscar o gás de cozinha? Porque acabou o gás, pastor. Como eu vou fazer o almoço? Eu também já escutei algumas histórias a respeito de pastores tendo que ir buscar o gás de cozinha para alguém. Eu não estou dizendo que o pastor não possa fazer favores como um irmão em Cristo. Isso não seria verdadeiro. Porém, não são expectativas que a igreja deva nutrir com relação ao seu pastor. Se o pastor prega longos sermões, é porque ele não tem poder de síntese. Ele é prolixo demais. Se ele prega sermões curtos, não se preparou o suficiente. Se usa terno e gravata, é porque é muito formal. Se está apenas com camisa, colarinho aberto e sem gravata, é porque, quem sabe, não cuida da sua aparência. Se conta histórias engraçadas no púlpito, ele é muito irreverente. Se é muito sério, ele é sisudo demais. Se visita muito, é porque não tem o que fazer. Se visita pouco, é porque não ama as suas ovelhas o suficiente. Se mostra conhecimento das línguas bíblicas, hebraico e grego, é porque quer se mostrar. Se não menciona nenhuma palavra em grego, nenhuma palavra em hebraico em seus sermões, é porque o seu conhecimento é muito raso. Se diz que ora e jejua, ele é muito legalista. Se não ora e não jejua, ele não é espiritual o suficiente.
Ufa, não é muito fácil realmente o papel de pastor. O texto que eu gostaria de meditar com os irmãos encontra-se em Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Aqui sim, queridos, deixando agora as brincadeiras à parte, mas aqui sim nós temos um texto onde o próprio Deus, ele se coloca como o supremo pastor. Um texto belíssimo que descreve o nosso Deus como o nosso pastor. E eu gostaria então de ler esse texto com os irmãos, Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde forem espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações. Eu as levarei para a sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei a perdida, tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte. Eu cuidarei delas com justiça. Primeiramente é importante nós entendermos qual é o conceito de pastor no Antigo Testamento e principalmente naquele ambiente do Oriente Médio. O pastor era aquele homem que cuidava diariamente das suas ovelhas. Ele as alimentava, ele as curava quando ficavam doentes, ele as resgatava de situações perigosas, ele as defendia de animais selvagens, as corrigia quando escapavam do aprisco ou se desgarravam do rebanho. O próprio Deus era chamado o pastor de Israel. Queridos, essas são algumas das características do verdadeiro pastor, e essas são as características do pastor homem, que deseja imitar o supremo pastor. Vamos dar uma olhada novamente no versículo número 11. O versículo número 11, ele nos diz que o pastor busca e cuida de suas ovelhas. Eu entendo que o verdadeiro pastor, ele vai atrás de ovelhas que se desgarram e lhes oferece ajuda, lhes oferece cuidado. É claro que essa tarefa nem sempre é uma tarefa fácil de ser realizada, pois muitas ovelhas hoje tomam suas próprias decisões e se dispersam por vontade própria, tomam suas decisões e se recusam a ser cuidadas. E é com muita tristeza no coração que um pastor, depois de ter feito tudo o que está ao seu alcance para trazer de volta aquela ovelha, cuidar daquela ovelha, nutrir aquela ovelha, curar aquela ovelha, ele percebe que a ovelha não deseja voltar. E ele muitas vezes é obrigado a abrir mão daquela ovelha, deixá-la ir, para poder tomar conta das outras que continuam no seu aprisco. Não há como cuidar de alguém que não deseja ser cuidado. Mas é com muita tristeza no coração que um pastor
que segue os ensinamentos bíblicos deixa de cuidar, deixa de alimentar, deixa de sarar uma de suas ovelhas. Os versículos 12 e 13 dizem que o pastor resgata as ovelhas de lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e trevas. Queridos, a função do pastor é o ensino da sã doutrina. Esse termo sã doutrina já há muito tempo não é ouvido em nossas igrejas. Eu creio que os mais antigos conhecem e sabem muito bem o zelo que as igrejas tinham ao ensinar a palavra de Deus, o zelo que as igrejas tinham pela sã doutrina. Quando Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, que os pastores são enviados por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós percebemos, meus queridos, que a capacitação dos membros da igreja para exercerem não apenas as suas funções dentro do corpo de Cristo, mas também os seus dons espirituais, esta capacitação, ela é realizada através do ministério pastoral. Muitas pessoas, infelizmente, se desviam por falta de conhecimento, vivem debaixo de uma escuridão e saem por aí perambulando num dia de nuvens e trevas. Vão buscar pasto em outras terras, deixam suas próprias pastagens e saem em busca de outros alimentos e muitas vezes se deixam levar por falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Por isso, meus queridos amigos, meus queridos amados irmãos, o pastor precisa estar atento para dar o devido alimento ao rebanho e resgatar o seu rebanho das mãos daqueles que ensinam falsos ensinamentos. O Senhor Deus diz no versículo 13 que Ele mesmo as tirará dentre os povos e as congregará dentre as nações, as levará para a sua terra e cuidará delas. É o próprio Deus que resgata e salva suas ovelhas. Isto é maravilhoso, isso é consolador, saber que o nosso Deus age como sendo o nosso supremo e bom pastor. Os versículos 14 e 15 nos dizem que o Senhor cuidará delas em pastos férteis e elas se deitarão num bom lugar. Ele mesmo cuidará das suas ovelhas e as fará repousar. Aqui observamos, queridos, que Deus não apenas as alimenta com comida nutritiva, com comida sólida, alimento sólido, mas também dá às suas ovelhas paz e proteção. Quando lemos que os pastos são férteis, entendemos que o alimento é rico. Mas quando lemos que Deus faz com que as ovelhas repousem, entendemos que o lugar é seguro, dando às ovelhas paz e proteção. O verdadeiro pastor leva as suas ovelhas para longe dos animais selvagens, que podem atacá-las, que podem destruí-las. Nosso Deus nos proporciona a paz e a segurança de que tanto nós necessitamos. Como é maravilhoso saber que somos ovelhas do seu aprisco. Como é maravilhoso sabermos que estamos constantemente sob os seus cuidados. Os olhos deste pastor estão sempre atentos, cuidando de cada um de nós, de mim e de você. O versículo 16 termina nos dizendo: buscarei a perdida.
tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma. Creio que muitos sabem que o cajado do pastor, ele é multiuso. A parte longa serve para facilitar a sua caminhada em locais desérticos, em locais pedregosos. Ela também proporciona ao pastor a maneira pela qual ele vai se defender de animais selvagens, mas também serve para quebrar as pernas da ovelha fujona. Depois, é claro, ele pega aquela ovelha, ele a carrega nos seus ombros e faz com que ela fique com ele até que se recupere. Por isso que o texto diz: enfaixarei a ferida, a ovelha ferida, e fortalecerei a ovelha enferma. Queridos, às vezes essa ovelha estava também caída em um buraco, e ele pegava aquele mesmo cajado, e agora, utilizando a parte curva, aquela parte que fica parecida como um cabide, né? Como um ponto de interrogação. Ele vai, pega aquela parte do cajado e ele resgata a ovelha de um buraco, se isso for o caso. É claro que nem em todos os casos Deus precisa quebrar as nossas pernas, como também não era em todos os casos que o pastor precisava quebrar as pernas da ovelha, mas muitas vezes, meus queridos, Deus age dessa forma. Ele nos disciplina, ele quebra literalmente nossas pernas, ou figurativamente as nossas pernas, para que nós nos aproximemos dele, para que ele tenha oportunidade de nos curar, de nos sarar, e nós vamos ser cuidados pelo verdadeiro pastor de Israel, pelo verdadeiro pastor das nossas almas. Lembre-se de que Deus disciplina o filho que ele ama. Deus disciplina o filho que ele ama. Nunca rejeite a disciplina de Deus, porque a semelhança da disciplina do seu pai, da sua mãe, que faz isso por amor, Deus também faz isso por amor. Depois você pode ler lá, mais tarde, lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4 até o versículo 11, você vai encontrar isso, Deus disciplinando o filho que ele ama. Queridos, como é bom saber, como é confortador sabermos que Deus é o nosso supremo pastor. Saber que temos a certeza de que estamos nas melhores mãos que poderíamos estar. Mesmo tendo a Deus como exemplo maior, não apenas para pastores, mas também para todos os cristãos, não podemos esperar, meus amados irmãos e amigos, que os pastores humanos sejam tão bons quanto o verdadeiro bom pastor. Para concluir essa breve meditação, eu gostaria de deixar aqui o conselho que Paulo deixa ao jovem pastor Timóteo e que vale para qualquer pastor, independentemente da sua idade. É claro que aqui Timóteo era jovem ainda, pastoreava a igreja em Éfeso, mas eu creio que esse conselho continua ainda valendo. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: prega a palavra, insiste tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Eu creio que esta sim é a palavra que Deus gostaria de colocar no coração de cada pastor nesse domingo. Para que nós, eu
tantos outros colegas, possamos fazer aquilo que é esperado que façamos. Mas para que isso aconteça, meus queridos, eu gostaria também de deixar 2 desafios para vocês essa noite. O primeiro deles é que possamos olhar para o nosso Deus como o nosso verdadeiro pastor, aquele que cuida de nós como ninguém mais sabe fazer. Você tem depositado a sua vida nas mãos deste pastor? Você tem agido como ovelha obediente, não a ovelha rebelde que vive fugindo, mas a ovelha obediente que ouve a voz do seu pastor e não apenas a ouve, mas a obedece? Em segundo lugar, segundo desafio, eu gostaria de pedir a você que você se comprometesse a orar e a apoiar o pastor da sua igreja no seu ministério enquanto ele estiver submisso à vontade de Deus, que é sim o supremo pastor da igreja. Quando nós olhamos para o pastor homem, é claro que esperamos dele atitudes que são inspiradas, que são iluminadas, que são direcionadas, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, ele é um homem que recebeu um chamado, afinal de contas, ele é um homem que foi e está sendo capacitado por Deus para ser o líder espiritual daquela comunidade de fé. Mas, queridos, creia que qualquer pastor necessita da sua oração, necessita do seu apoio. Portanto, eu quero deixar aqui esses 2 desafios. Olhe para Deus, olhe para Jesus como sendo o seu supremo pastor. Coloque sua vida nas suas mãos, mas também ore pelo pastor da sua igreja. Participe com ele do seu ministério pastoral. Apoie-o quando ele estiver sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E quem sabe, peça a Deus para que ele te use, até mesmo para dizer: pastor, eu trouxe para você uma palavra de Deus. Quem sabe você precise até mesmo rever a direção do seu ministério. Espero, queridos, que você possa pedir ao Espírito Santo para que ele complete essa mensagem no seu coração, para que eu e você possamos continuar a ser ovelhas do aprisco do Senhor, tendo o nosso Deus como nosso supremo pastor. Vamos orar? Querido Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Nós queremos reconhecer nesse dia, ó Pai, que o Senhor é o nosso supremo pastor, é o Senhor que é o grande pastor de Israel, é o Senhor que é o grande pastor da igreja nos dias de hoje. Ó Deus amado, como é bom saber que o Senhor nos protege, saber que o Senhor nos livra do mal, saber que o Senhor olha por nós, vigia os nossos passos. Saber, ó Deus, que enquanto dormimos o Senhor não dorme. Saber, ó Deus, que o Senhor se preocupa com o nosso bem-estar. Saber, ó Deus, que o Senhor vai atrás de nós, nos resgata, nos salva. Muito obrigado, ó Deus. Peço, Senhor Deus, também a tua misericórdia para que possamos ser as ovelhas obedientes que o Senhor tanto espera. Por favor, ó Deus, não queremos ser ovelhas rebeldes, não queremos viver desgarrados, não queremos sair do seu aprisco, queremos estar perto do Senhor, porque sabemos que ali é o melhor local, o melhor lugar para que uma ovelha esteja, é perto do seu pastor. Muito obrigado, ó Deus, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja honrado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos agora cantar um hino
Eu espero que você possa adorar, louvar o nome do nosso Deus, o nome deste grande e supremo pastor. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantavam de alegria e aos anjos sim em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, ferido e abandonado, Jesus me socorreu e segredou, me acheite, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa a mais de espinho, a cruz que padeceu. Quem poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão bondoso, que Jesus por mim na cruz morreu. Inaudita graça me mostrou. Minha alma embravecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso,